Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje nós vamos ver a força dos ácidos. Nós vamos poder comparar um ácido com outro e saber qual deles é o mais forte. Nós vimos nas aulas passadas que um ácido, de acordo com a definição de Arrhenius, é aquela substância ou composto que, em solução aquosa, vai ionizar, liberando como único cátion o H+. Vamos ver então a força dos ácidos na aula de hoje. Na aula passada, nós vimos diversas classificações dos ácidos, e eu disse para vocês que ainda faltava uma classificação para nós vermos, e essa classificação que eu vou mostrar para vocês agora, por isso que ela está aqui com o número 6, porque ela é a sexta classificação, somando-se lá às 5 que nós vimos na aula passada. Então, nós vamos ver agora a classificação dos ácidos de acordo com o grau de ionização. Lembram-se que nós vimos que o grau de ionização pode ser determinado pela fórmula que divide o número de moléculas ionizadas, o número de moléculas que o solvente, principalmente a água, consegue quebrar, pelo número de moléculas dissolvidas. Então, do total de moléculas que nós vamos colocar na solução aquosa, quantas dessas moléculas o solvente conseguirá, então, quebrar, formando íons. Então, de acordo com essa classificação, os ácidos considerados fortes serão aqueles que terão grau de ionização maior do que 50%. Quando nós fizermos então essa conta, o alfa, o grau de ionização, será superior a 50%. Quer dizer então, pessoal, que um ácido forte é aquele em que mais da metade, mais de 50% das moléculas que estão em solução aquosa vão ionizar, liberando então o H+, claro, e também um ânion, mas principalmente o H+. É isso então que vai conferir força ácida para os compostos. Um ácido forte é aquele ácido que libera muito H+ em solução aquosa. Olha só o caso, por exemplo, aqui, pessoal, do ácido clorídrico, HCl, que tem o alfa igual a 92%. Então, de cada 100 moléculas dissolvidas na água, 92 ionizam e formam o cátion H+, e o ânion Cl-. O ácido sulfúrico também é um ácido forte. 61% das suas moléculas vão ionizar em solução aquosa. E nós temos aqueles ácidos considerados moderados ou semifortes, quando seu grau de ionização for entre 5% e 50%, maior do que 5% e menor do que 50%. Como exemplo, nós temos aqui o ácido fluorídrico, que tem um grau de ionização de 8%, então de cada 100 moléculas em água, 8 vão ionizar. O ácido fosfórico, que tem um grau de ionização de 27%. Esses dois, então, são ácidos moderados ou semifortes. E, finalmente, nós temos os ácidos fracos, que são aqueles que apresentam um grau de ionização inferior a 5%. Menos de 5% das moléculas dissolvidas na água vão ionizar. É o caso, por exemplo, do ácido cianídrico, apenas 0,008% das suas moléculas vão ionizar. O ácido carbônico também tem um grau de ionização de apenas 0,18%. Então, esses todos aqui são ácidos fracos. Vamos ver como é que nós faremos para determinar a força dos oxiácidos. Lembram, os oxiácidos são aqueles ácidos que apresentam o oxigênio na sua fórmula. Para os oxiácidos, então, nós vamos subtrair do número de oxigênios da molécula o número de hidrogênios ionizáveis, que são aqueles hidrogênios que vão ser liberados em solução aquosa. Nós vamos chamar, então, de ácidos muito fortes aqueles que tiverem essa conta tendo resultado igual a 3. É o caso, por exemplo, aqui, pessoal, do HClO4, que é o ácido perclórico. Se nós fizermos aqui essa conta, olha só, nós temos 4 oxigênios menos 1 hidrogênio. No total aqui, nós teremos o resultado 3. Então, o ácido perclórico é um ácido muito forte. Se o resultado for 2, nós teremos um ácido forte. É o que acontece aqui no caso do ácido sulfúrico. De novo, nós temos 4 oxigênios, vamos subtrair aqui os 2 hidrogênios que ele apresenta na sua fórmula. O resultado aqui será igual a 2,
Por isso, então, que o ácido sulfúrico é um ácido forte. Os ácidos moderados são aqueles, então, que a diferença entre os hidrogênios e os oxigênios será igual a 1. Olha só o caso aqui do ácido fosfórico. Nós temos 4 oxigênios, vamos subtrair aqui os 3 hidrogênios que ele tem para ionizar. Esse resultado será igual a 1, o que nos garante que esse seja um ácido moderado. E, finalmente, os ácidos fracos, os oxiácidos fracos, são aqueles em que essa diferença é igual a 0. Eles terão, então, o mesmo número de oxigênios e de hidrogênios na sua fórmula. É o caso aqui do ácido hipobromoso, o HBRO. Nós temos um oxigênio e nós temos também um hidrogênio. 1 menos 1 é igual a 0, então esse é um ácido fraco. Mas nós temos que falar, pessoal, de uma exceção muito importante aqui a essa regra, que é o caso aqui do ácido carbônico. Se nós fizéssemos essa continha, olha só, ele tem 3 oxigênios e ele tem 2 hidrogênios. Esse resultado seria igual a 1, o que nos diria que o ácido carbônico é um ácido moderado, mas na verdade, pessoal, ele não é. Ele é um ácido fraco. Nós vimos que o ácido carbônico ele é um ácido instável. Além da sua forma ácida, o H2CO3, ele pode se decompor no CO2 mais água. Então ele prefere muitas vezes ficar como CO2 mais água do que como ácido carbônico. Por isso, então, ele é um ácido fraco, apesar da sua diferença entre oxigênios e hidrogênios ter dado 1. Pessoal, e quando nós tivermos então oxiácidos classificados como fracos, ou como fortes, ou moderados, será que nós conseguimos saber a diferença da força de acidez entre esses átomos que possuem a mesma classificação? Podemos sim, pessoal, olha só. E vamos imaginar aqui esses ácidos aqui que são classificados como ácidos fracos. O ácido hipocloroso, o ácido hipobromoso, e o ácido hipoiodoso. Esses 3 ácidos são considerados fracos. Qual deles agora será o mais forte ou menos fraco? Nós vamos levar em conta agora, em consideração, a diferença de eletronegatividade. Veja, quanto maior a eletronegatividade dos elementos que compõem esses ácidos, principalmente aqui do elemento central, mais polar será essa molécula. E com isso, então, aumentará a interação com a água. Vejam, pessoal, então que a eletronegatividade aqui vai ser decisiva, porque aqueles elementos mais eletronegativos vão aumentar a polaridade da molécula. E isso facilitará a interação com a água e a água então vai conseguir quebrar mais moléculas quanto mais polar forem essas moléculas. E aí nós sabemos, quanto mais moléculas ionizarem, mais H+ nós teremos liberados, então mais forte será esse ácido. Olha só, pessoal, o cloro ele é mais eletronegativo aqui do que o bromo e do que o iodo. Então, essa molécula terá uma grande diferença de polaridade, terá polos parciais muito maiores e isso facilitará aquela interação com as moléculas de água. Lembram-se, então, que os polos positivos da molécula de água vão vir aqui e vão cercar o polo negativo dessa molécula, assim como os polos negativos da molécula de água vão então também cercar aqui o polo positivo dessa molécula, facilitando a quebra das ligações e a ionização desse composto. O bromo, então, que tem uma eletronegatividade intermediária entre o cloro e o iodo, terá polaridades um pouco menores. E é claro, o iodo é o menos eletronegativo aqui, ele terá as menores polaridades, então ele será o mais fraco de todos. A força ácida, então, embora todos esses sejam classificados como ácidos fracos, o ácido hipocloroso, ele é o ácido mais forte desses 3, porque o cloro é mais eletronegativo, então nós teremos um grau de dissociação maior pela polaridade dessa molécula. Vamos dar uma olhada agora, pessoal, como determinar a força dos hidrácidos, e é bem tranquilo. Os principais hidrácidos são esses aqui, o ácido iodídrico, o ácido bromídrico, o ácido clorídrico, o ácido fluorídrico, o ácido sulfídrico e o ácido cianídrico. E aqui eles já estão na ordem decrescente de força ácida. Então aqui o ácido iodídrico ele é o mais forte de todos.
E os únicos hidrácidos importantes que são fortes são esses três, o HI, o HBr e o HCl. Esses três são hidrácidos fortes. O HF, o ácido fluorídrico, é um ácido moderado e os demais todos serão ácidos fracos. Então, os ácidos mais importantes são esses que estão aqui, os hidrácidos mais importantes. Apenas 3 deles são fortes e aí nós teremos o ácido iodídrico, o mais forte de todos. E aqui nós já temos essa escala em ordem decrescente de força ácida. E vocês devem estar se perguntando por que o HF, o ácido fluorídrico, não é o mais forte, já que o flúor é o elemento mais eletronegativo da nossa escala. E aqui, pessoal, o que vai determinar a força ácida não é mais a eletronegatividade. A eletronegatividade vale lá para os oxiácidos. Aqui, para os hidrácidos, nós vamos ter o raio atômico e a força, portanto, dessa ligação sendo determinante. Para ajudar, então, nós a lembrarmos aqui essa escalinha, eu bolei uma frase: índio bravo coleciona frutas sem comer nenhuma. Veja que aqui então nós temos o HI, o HBr, o HCl, o HF, o H2S e o HCN. Então, índio bravo coleciona frutas sem comer nenhuma pode ajudar vocês aí na hora da prova. Vejam então, pessoal, aqui a diferença desses hidrácidos, a diferença do raio atômico. Todos esses hidrácidos aqui, eles são lá do grupo dos halogênios, do grupo 17. Nesse caso, então, veja que embora o flúor seja o mais eletronegativo, ele apresenta um menor raio. Então, é muito difícil separar esse hidrogênio aqui do flúor. Por isso, o ácido fluorídrico ele vai liberar menos H+, do que o ácido iodídrico. Olha só o iodo, pessoal. Tem um raio atômico bem grandão. Então, essa ligação é bem distante. Com isso, será mais fácil ionizar aqui esse hidrogênio do que o hidrogênio do flúor. Por isso que o ácido iodídrico, nesse caso, é o mais forte de todos, porque ele vai conseguir ionizar mais, liberar mais H+ em solução aquosa. Então, quando nós falamos dos hidrácidos, pessoal, quanto maior o raio, mais forte será o ácido. Vamos ver, então, o que vai acontecer com a condutibilidade elétrica de acordo com a força desses ácidos. Olha o que acontece quando nós temos um ácido fraco em solução aquosa. Se ele é um ácido fraco, quer dizer que ele ioniza pouco, libera poucos íons em solução aquosa, libera poucos íons na água. Olha só, então aqui nós temos muitas moléculas aqui do ácido cianídrico e por isso, embora haja alguns íons para conduzir a corrente, essa lâmpada vai acender de forma bem fraca, porque nós teremos poucos íons e muitas moléculas vão permanecer sem serem ionizadas. Já quando tem um ácido forte como o HCl, poucas moléculas se manterão íntegras e eu terei agora muitos íons na solução. Esses íons então vão transportar as cargas e é por isso que a lâmpada se acende aqui com muito maior força, com maior luminosidade. Quando nós falamos de ácidos, então, quanto mais forte o ácido, maior a condutibilidade elétrica. Vamos resolver aqui uma questão, pessoal. Entre os oxiácidos, o H2SO3, que é o ácido sulfuroso, o H3BO3 é o ácido bórico, o HClO3, o ácido clórico, e o HMnO4, que é o ácido permangânico, a ordem crescente de força ácida para esses compostos é. Então eles querem a ordem crescente do menor para o maior. Como aqui, pessoal, nós só temos oxiácidos, basta nós fazermos a subtração do número de oxigênios pelo número de hidrogênios. Então, para o H2SO3, nós teremos aqui 3 oxigênios menos 2 hidrogênios. Esse resultado será igual a 1. Para o H3BO3, nós temos 3 oxigênios menos 3 hidrogênios. Esse resultado, então, será igual a 0. Para o HClO3, nós temos 3 oxigênios menos 1 hidrogênio. Esse resultado será igual a 2. E para o HMnO4, nós temos 4 oxigênios menos 1 hidrogênio. Esse resultado vai ser igual a 3.
E aí nós sabemos que quanto maior o resultado, mais forte é o ácido. Então aqui, veja só, o ácido bórico é o mais fraco, H3BO3. Com isso já podemos eliminar a letra A letra B e a letra E. Depois, o segundo mais fraco, já que ele quer em ordem crescente, será o ácido sulfuroso, o H2SO3. O H2SO3, então, está aqui na letra D. Na letra C, então, nós temos o ácido clórico, o HClO3, que não é nossa resposta. Chegamos ao gabarito aqui, que é a letra D. Vamos só conferir. O próximo seria o ácido clórico. O ácido clórico realmente tem o resultado 2. E por último, o mais forte, o ácido permangânico, que tem o resultado igual a 3. Realmente é o mais forte. Ficamos aqui com a letra D como gabarito. Vamos resolver mais uma questão. X, Y e Z representam genericamente três ácidos que, quando dissolvidos em um mesmo volume de água a temperatura constante, comportam-se de acordo com a tabela. Então aqui, pessoal, nós temos o número de mols dissolvidos e o número de mols ionizados. Então aqui a gente já pode calcular o grau de ionização desses compostos. Lembrando da nossa regrinha que o grau de ionização, o alfa, ele é igual ao número de moléculas ionizadas dividido pelo número total de moléculas dissolvidas. Para o composto X, nós vamos ter 20 mols dissolvidos e apenas 2 mols ionizados. Então, nós teremos 2 mols dividido por 20 mols. Se nós fizermos essa continha, nós vamos chegar aqui a 0,1 ou então a 10%. Apenas 10% dessas moléculas vão ionizar. Para o composto Y, nós temos 10 mols de moléculas dissolvidas e 7 mols ionizados. Então, nós vamos ter 7 mols ionizados dividido por 10 mols que foram dissolvidos. Isso daqui nos dá 0,7 ou 70% dessas moléculas vão ionizar. Já para o composto Z, nós teremos aqui 5 mols dissolvidos, dos quais 1 ionizou. Então, nós teremos 1 mol de moléculas que ionizam de um total de 5. Esse resultado será 0,2 ou então 20%. Vamos dar uma olhada então aqui nas afirmações. Assinale as afirmações considerando os 3 ácidos. Então ele diz aqui que X representa o mais forte. Pessoal, olha só, o grau de ionização de X é 10%, enquanto o de Y é 70%. Então não, o X não é o mais forte. Aqui nós temos uma afirmativa incorreta. A segunda afirmativa nos diz que o Z representa o mais fraco. O Z, pessoal, tem um grau de ionização 0,2 ou 20%. Ele é ainda mais forte do que o X, então também a segunda afirmativa está incorreta. E a 3 aqui nos diz que o Y apresenta o maior grau de ionização. Verdade, pessoal, olha só, o Y tem um grau de ionização de 0,7 ou 70%. A terceira afirmativa, então, é verdadeira, a única correta. Por isso, então, o nosso gabarito é a letra C, que diz que apenas a terceira afirmativa está correta. O nosso gabarito, então, a letra C. Falamos bastante, então, aqui, pessoal, sobre a força dos ácidos. Na próxima aula, nós aprenderemos a dar nome nos ácidos e vamos iniciar aqui com os oxiácidos. Um forte abraço a todos, vejo vocês lá!